Meus amados e queridos irmãos, eu quero aqui vos saudar com a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu estarei aqui através desse vídeo lecionando a lição de número 6 da revista Escola Bíblica Dominical da editora Betel. A lição de número 6 tem como título Um chamado ao arrependimento. É uma lição muito interessante para as nossas vidas. Eu creio que através desta nós iremos extrair muitos ensinamentos para aplicarmos em nossas vidas. Vamos falar acerca de arrependimento. Porém, antes da gente entrar na lição, já de antemão eu quero já adiantar aos irmãos o que significa arrependimento. Quando nós vamos ao dicionário, nós encontramos o seguinte significado a esta palavra. Arrependimento significa ação ou efeito de arrepender-se. Mágoa por ter cometido mal. Contrição, ação de mudar de opinião ou comportamento em relação ao que já aconteceu. Quando nós vamos para a Bíblia, ou a um dicionário bíblico, ou a livros extra-bíblicos, nós encontramos algo acerca de arrependimento. Segundo o pastor Elinaldo Renovato de Lima, o termo arrependimento, na Bíblia, tem o sentido de contrição, tristeza e angústia do pecador diante de Deus, por seus pecados, e também voltar-se resoluto para Deus. É uma mudança total de rumo de vida, deixar a senda do pecado e caminhar de volta e continuar a caminhar com Deus. Pois bem, o texto de referência para essa presente lição é o Salmo de Davi, Salmo de número 51. É um salmo de penitência. Salmo 51, versículo 1 e 2 diz: Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Versículo 7 diz: Purifica-me com isopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Versículo 9 e 10. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Versículo 12 e 13, Davi disse: Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e aos pecadores a ti se converterão. Texto de referência para essa presente lição, lição de número 6. Texto áureo. O texto de ouro é o versículo de número 17. Davi disse: Os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado. Há um coração quebrantado e contrito não desprezas, ó Deus. Meus amados e queridos irmãos, nós vemos que nesse versículo 17 do Salmo 51, o salmista ele salienta aquilo que constitui um verdadeiro sacrifício ao Senhor. Deus não está procurando holocausto. O que ele anela é um espírito quebrantado e um coração compungido e contrito. Isto sim constitui um sacrifício agradável a Deus. O prazer do Senhor não está no animal sacrificado, mas na pessoa restaurada. Deus exigia sacrifícios no Antigo Testamento. Sim, isso é um fato. Mas seu prazer sempre esteve naquele que a ele se apresenta com postura obediente. É o que Samuel disse a Saul, que Deus ele se agrada mais em obediência do que sacrifício. Nós vemos que Samuel disse: é melhor obedecer do que sacrificar. Ou seja, as ações práticas sem um coração contrito não são aceitas por Deus. Verdade aplicada. Uma verdade a ser aplicada em nossas vidas é que o caminho da restauração espiritual passa pelo reconhecimento do pecado e, consequentemente, confissão e arrependimento. Ou seja, para nós alcançarmos uma restauração espiritual, nós precisamos reconhecer o pecado, nos confessar o nosso pecado e se arrepender do mesmo. Não tem como eu conquistar
uma restauração espiritual sem reconhecer o pecado, sem confessar o pecado e sem se arrepender do mesmo. Meus amados irmãos, os objetivos desta presente lição será apresentar o contexto histórico do Salmo 51, também revelar o caminho do arrependimento e mostrar os pedidos do salmista a Deus. Vamos lá à nossa introdução. Nesta presente lição, abordaremos o contexto histórico do Salmo 51, bem como as consequências do pecado e também a possibilidade de restauração quando há um verdadeiro arrependimento. Meus amados irmãos, vamos entender esse contexto histórico. Nós vemos que Davi, ele era ungido de Deus. Isso é um fato. E mais, ele era cheio do Espírito Santo. Era um homem escolhido por Deus. Ele era também um homem segundo o coração de Deus. Nós vemos que após Deus rejeitar Saul como rei, Deus manda Samuel ir até Belém, a casa de Jessé, o belemita, e ali ungir um dos seus filhos, que seria Davi. Nós vemos que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Deus o escolheu. E nós vemos que ali Samuel ele vai ungir Davi. E a partir daquele momento o Espírito do Senhor o possuiu, ficou com ele. Nós vemos então que Davi era um homem ungido de Deus, cheio do seu Espírito, escolhido por Deus e também um homem segundo o seu coração. Percebe-se que o diabo, ele não respeita e não teme a ninguém. Não há ninguém livre de suas astúcias. Mesmo o cristão sendo chamado por Deus, cheio do seu Espírito Santo, ou até mesmo ocupando um cargo ministerial. Jesus nos alertou, vigiai e orai. Vemos que até mesmo Jesus, sendo Deus, ele foi tentado pelo diabo, lá no deserto após ser batizado. Encontramos esse relato lá em Mateus, capítulo de número 4. Então nós vemos que Davi ele foi tentado, Davi ele pecou. Nós vemos que a Bíblia está nos mostrando que, independente da pessoa, ninguém está exceto de ser tentado pelo diabo. O diabo está tentando todo tipo de gente. E não importa se eu tenho dinheiro, se eu não tenho, se eu tenho um cargo ministerial, se eu não tenho, se eu sou pastor, se eu sou um diácono, se eu sou um presbítero. Independente da minha posição, todos estamos sujeitos a ser tentados pelo diabo. Mas Jesus disse, vigiai e orai, porque o mesmo também foi tentado pelo diabo. Então ninguém está isento de ser tentado pelo diabo. Pois bem, tópico de número 1, contexto histórico. Nós vemos que o Salmo 51 ecoa, primeiro, a angústia causada pelo pecado e também, segundo, os sintomas nefastos causados pela desobediência aos preceitos do Senhor. O Salmo 51 também mostra que o pecado de Davi, primeiro, conduziu a um estado de completo esvaziamento espiritual. E também conduziu a um estado de profunda angústia. Nós vemos que o interessante é que Paulo escreveu na sua segunda epístola aos de Corinto, capítulo 7, versículo 10. Paulo escreveu dizendo o seguinte, porque a tristeza segundo Deus opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. Nós vemos que em outra tradução, na tradução linguagem de hoje, esse mesmo versículo diz, pois a tristeza que é usada por Deus produz o arrependimento que leva à salvação. E nisso não há outro motivo para alguém ficar triste, mas a tristeza deste mundo produz a morte. E nisso não há motivo para alguém ficar triste, mas a tristeza desse mundo produzem a morte. Então nós vemos que uma das consequências do pecado, quando nós pecamos contra Deus, é sentir o que? É uma tristeza. Nós vemos que Paulo escreveu que essa tristeza ela é causada por Deus. Qual que é o propósito? Para que nós venhamos
a se arrepender do pecado que horas nós cometemos. Nós vemos que Paulo foi claro ao escrever aos de Corinto na sua segunda epístola, pois a tristeza que é usada por Deus produz o arrependimento que leva à salvação. Nós vemos que alguns da igreja de Corinto estavam sentindo essa tristeza, pois estavam em meio ao pecado, mas Paulo vai escrever a sua epístola ali trazendo uma exortação àqueles. E após aquela exortação eles sentiram o quê? Aquela tristeza. E Paulo diz que aquela tristeza que eles estavam sentindo é uma tristeza usada por Deus. Para o quê? Produzir arrependimento que levaria à salvação novamente. E nisso não há motivo para alguém ficar triste, porque aquela tristeza é usada por Deus. Então, quando nós pecamos contra Deus, logo nós sentimos essa tristeza. Qual o propósito? De nós se arrepender e nós alcançarmos novamente a salvação. Vamos lá. As transgressões de Davi. Em 2 Samuel capítulo 11, nós vemos o processo que antecedeu o pecado de Davi. Já de antemão, eu quero adiantar para os irmãos que ninguém peca da noite para o dia. Nós vemos que o pecado, meus irmãos, é como se fosse um processo. A pessoa, ela nunca vai pecar da noite para o dia. Ela vai estar sempre em um processo até ela consumar o seu pecado. Todo pecado, antes de ser consumado, ele passa por um processo. Vamos então ver o processo ao qual levou Davi a pecar contra Deus. Primeiro, nós vemos que era tempo em que os reis saíam para guerrear, mas Davi decidiu ficar em casa. Segundo, Davi olhou e desejou a esposa de Urias, ao passear no terraço do palácio. Terceiro, deitou-se com ela e adulterou. E por fim, planejou a morte de Urias, o esposo de Betseba. Vamos lá. Vamos entender esse contexto histórico. Nós vemos em 2 Samuel, se você tem Bíblia aí, abra comigo aí, segundo livro de Samuel, capítulo de número 11, versículo 1. Eu quero ler aqui a parte A com os irmãos. Olha só o que diz lá. 2 Samuel, capítulo de número 11, versículo 1, a parte A. A Bíblia diz: E aconteceu que, tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saem para a guerra. Olha só que interessante. Nós vemos que a estação apropriada para os reis saírem para o campo de batalha era a primavera. Na Palestina, durante a estação da primavera, as estradas eram melhores, fazendo com que o exército avançasse rapidamente sem alertar o inimigo. Nós vemos então que Davi, em meio àquele momento ao qual os reis saíam para guerrear, nós vemos que Davi ele toma a seguinte decisão. Davi decide ficar em casa e enviar Joabe no seu lugar. Nossa inatividade, entenda bem isso, a nossa inatividade traz vantagem para o inimigo. Quando nós decidimos ficar parado, o inimigo leva vantagem em nossas vidas. Em contrapartida, quando a gente está ativo, o inimigo está menos propício a nos atingir. Então a nossa inatividade traz sempre vantagem para o nosso inimigo. Nós vemos que é um ditado que diz já: água parada sempre vai juntar sujeira. Água parada só junta sujeira. Há quem diga que cabeça vazia é o que? Oficina para o diabo. Você já ouviu esse ditado? Isso é um fato. Nós vemos que Davi, em tempo de guerra, na estação apropriada, ele decide ficar em casa, ficar inativo e enviar outro no seu lugar. Nós vemos então que Davi ficou parado e a sua paralisação acabou juntando sujeira. Ele ficando parado, ficando inativo, a sua cabeça se tornou oficina para o diabo. Nós vemos que Davi, a Bíblia nos diz que ele avista uma mulher formosa tomando banho. Talvez Davi estava desocupado naquele momento e decidiu andar pelo terraço. Precisamos procurar estar sempre ocupados, pois pessoas desocupadas tendem a dar mais trabalhos. Se Davi estivesse na batalha, talvez não teria caído. Já pensou nisso?
Muitas das vezes nós erramos porque estamos sempre desocupados, com cabeça vazia, inativos no reino de Deus. Quando estamos fora da batalha, estamos no caminho da tentação. Porém, quando estamos na batalha, estamos fora do caminho da tentação. Nós vemos que Davi está em casa. Talvez está desocupado, sem nada para fazer, e decide talvez ali andar pelo palácio. Desocupado. E naquele momento ele vai avistar aquela mulher formosa tomando banho. Nós somos carne, nós somos falhos. E Davi, por estar desocupado, está em casa, está inativo, ele se sente tentado por aquela mulher. Nós vemos que se Davi talvez estivesse na guerra, guerreando, talvez não teria pecado. Talvez ele pecou porque esteve em casa desocupado. Entenda uma coisa, meus irmãos. Quando nós estamos fora da batalha, nós estamos no caminho da tentação. Em contrapartida, quando nós estamos na batalha, nós saímos do caminho da tentação. Em 2 Samuel capítulo 11, versículo 3, nós vemos que enviou Davi e perguntou por aquela mulher. 2 Samuel capítulo 11, versículo de número 3. E enviou Davi e perguntou por aquela mulher, a parte A. E disseram, porventura, não é esta Betseba, filha de Eliã, e mulher de Urias, o Eteu? Ou seja, Davi ele pede informação daquela mulher. Antes de Davi pecar, ele foi avisado sobre aquela mulher. Ou seja, aplicando essa palavra em nossas vidas, Deus sempre nos avisa. Ele fala sempre conosco antes de nós pecarmos. Nós precisamos entender também que Davi pecou porque, além de ser o rei de Israel, ele também era um ser humano. Nós vemos então que antes de Davi pecar, ele vai chamar ali, talvez um dos seus servos vai dizer, olha, quem que é aquela mulher? Ele busca informação sobre Betseba. E antes dele pecar com ela, vão falar para ele, olha, aquela não é Betseba, mulher de Urias? Ou seja, ele foi avisado. Davi sabia que ela tinha um dono. Davi sabia quem era ela. Mas mesmo que Davi sendo avisado acerca de Betseba, mesmo assim ele pecou. Ou seja, Deus, meus irmãos, ele sempre vai avisar. Deus sempre ele vai nos mostrar. Quando nós pecamos, nós nunca podemos dizer, eu não sabia. Deus não falou comigo. Eu era inocente na história. Não. Isso é mentira. Antes de nós pecarmos, Deus sempre vai mostrar. Deus sempre vai falar conosco. Deus sempre vai nos orientar. Seja através de um profeta, da palavra, de um louvor, de uma mensagem. Deus sempre vai falar conosco antes de nós pecarmos. Deus sempre vai mostrar que aquilo é errado, que o caminho não é aquele, que não é a melhor decisão a ser tomada. Deus sempre fala conosco antes de nós errarmos. Mas nós vemos que Davi pecou. Por que Davi pecou? Davi pecou simplesmente porque ele era um ser humano. Davi era o rei de Israel. Sim, mas Davi era um ser humano. Por isso que Davi pecou. Mas nós vemos que é interessante, sabe o que é? Que nós não somos super-homens. Nós somos falhos, nós somos carne. Porém, isso não nos abre uma brecha para vivermos no pecado. Não é porque nós somos carne, nós somos falhos, que isso é uma brecha para nós pecarmos. Não. Davi pecou porque ele era carne, porque ele era ser humano, ele era falho. Não era um super-rei. Ele era humano. Mas isso não foi uma brecha para ele pecar. Nós não devemos pecar contra Deus. Vamos lá. 1.1. Como cristãos, nós somos tentados diariamente em nossas decisões. Quem é que nunca se sentiu tentado? Quem é que nunca sentiu desejo de fazer algo errado? Como seres humanos, nós somos diariamente tentados em nossas decisões. Sabe o que é interessante? Eu vou te mostrar na Bíblia isso. Jesus disse, Mateus, vamos lá, Bíblia, Mateus capítulo de número 26, versículo de número 41. Olha só, Mateus 26, 41. Jesus disse, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Olha só agora. Ele disse, na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Sabe o que ele quer dizer aqui? Traduzindo esse versículo, ele está dizendo o seguinte. O espírito, nós sabemos o que é certo.
Mas na hora de fazer, nós fazemos o que é errado. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Nós vemos que Paulo passou por um momento semelhante a esse. Olha só o que a Bíblia diz. Romanos, capítulo de número 7. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 7, versículo 15 em diante diz. Olha só o que Paulo disse acerca de tentação. Porque o que faço não aprovo, pois o que quero, isso eu não faço, mas o que aborreço, isso faço. E, se faço o que não quero, consisto com a lei que é boa. De maneira que, agora, já não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E, com efeito, o que quer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Versículo 20. Ora, se eu faço o que não quero, já não sou já ou não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Nós vemos que o mesmo Paulo, ele vai escrever aos da Galácia, aos Gálatas, capítulo de número 5, versículo 17. Olha só o porquê dessa luta. Paulo disse, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. Então nós vemos que é uma luta. É como se houvesse uma pessoa dentro de nós, que luta contra a gente mesmo. É a carne que luta contra o espírito. Um se opõe ao outro. É uma luta terrível. É o que Paulo passou. Aquilo que eu quero eu não faço, mas aquilo que eu não quero eu faço. Jesus disse, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Eu sei o que é certo, mas na hora de fazer, eu acabo fazendo o que é errado. Então nós, como cristãos, como seres humanos, nós somos diariamente tentados em nossas decisões. Porém, meus amados irmãos, nós temos sempre duas decisões a tomar. Primeira decisão, qual é? A decisão, o caminho da santificação. Nós temos sempre dois caminhos. Imagine você caminhando em uma linha reta, até você chegar em uma bifurcação. Você tem dois caminhos agora a seguir. O caminho da santificação ou o caminho da transgressão da lei de Deus, o caminho da desobediência. O primeiro caminho é o caminho da santificação, a primeira opção. Nós vemos que nós, meus irmãos, como cristãos, nós temos a opção. Porém, aquele que está no mundo não tem opção. Nós temos a opção de escolher o que é certo e errado. Porém, aquele que não conhece a palavra, que está no mundo, esse não tem a opção, mas vive somente no pecado. Mas nós, como cristão, Davi, como conhecedor da palavra, ele tinha a opção. Qual que é a opção? Primeiro, a santificação. Ou seja, andar em espírito. Olha só que interessante. Paulo escreveu aos de Roma, no capítulo de número 8, olha só o que Paulo disse acerca do andar em espírito. Paulo escreveu aos de Roma no capítulo de número 8, versículo de número 13. Preste bem atenção no que Paulo disse. Romanos capítulo 8, versículo 13. Porque se viveres segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificares as obras do corpo, então vivereis. Então quando nós andamos segundo o Espírito, a gente está vivo espiritualmente. Mas quando nós andamos segundo a carne, nós morremos. Então cabe a nós o quê? Mortificar a carne, para que nós venhamos a viver espiritualmente, estar vivo. Nós vemos que Paulo escreveu aos Gálatas, Paulo escreveu a Galácia no capítulo 5, versículo 16. Olha só o que Paulo disse: digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Então quando nós andamos em espírito, a gente não cumpre o desejo da carne. Mas quando nós andamos pela carne, nós acabamos cumprindo a sua concupiscência, fazendo o que é errado. Então o primeiro caminho a ser seguido, a primeira opção é o quê? É o caminho da santificação. E a segunda opção qual é? É o caminho da transgressão da lei de Deus. Nós escolhemos, ou nós andamos pela santificação, ou nós andamos na desobediência da palavra, da lei de Deus. Isto é, produzir as obras da carne. Paulo disse aos Gálatas, capítulo 19 ao 21, ele disse, porque as obras da carne são manifestas, a quais são
prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, acerca das quais vos declaro, como já dantes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então, meus amados irmãos, nós estamos caminhando em linha reta. Mas, porém, quando nós somos tentados, nós temos duas opções. Ou nós escolhemos o caminho da santificação, ou nós escolhemos o caminho da transgressão da lei de Deus. Davi, infelizmente, ele escolheu o caminho da transgressão, da desobediência. Ele poderia andar em santificação, mas preferiu ir pelo caminho da transgressão da lei de Deus. Qual o caminho que nós estamos escolhendo? Em meio à tentação, o diabo tem tentado nossas vidas. Mas entenda, nós temos sempre duas opções. Nós temos o livre arbítrio. Escolha o caminho da santificação em nome de Jesus. Escolha a melhor opção, porque mais tem Deus para te dar do que o diabo para te oferecer. Olha só, o fruto do pecado e o plano de Davi. Em decorrência do ato pecaminoso, Betseba engravidou e comunicou a Davi. A partir de então a situação se agravou, pois o fruto denunciaria o pecado e a pena de morte deveria ser aplicada a Davi e também a Betseba, conforme determina a lei. Nós vemos então que assim Davi então planejou agora encobrir o seu pecado com os seguintes atos. O que Davi fez? Nós vemos que Davi ele determinou que Urias descansasse. No entanto, esse plano fracassou. A segunda opção de Davi foi o quê? Festejar com Urias, no intuito de embriagá-lo, na certeza de que iria para casa e ali repousasse, se deitasse com a sua mulher, a fim de fazer constar Urias como pai da criança. Nós vemos que essa opção também não deu certo, foi fracassada. A terceira opção de Davi foi o quê? Com o fracasso das estratégias anteriores, ela agora planeja a morte de Urias. Que terrível, né, meus irmãos? Nós vemos que após a morte de Urias, Davi casa-se com Betseba, pensando assim que os seus atos não seriam revelados. Nós vemos então que Davi, primeiro, o que ele fez? Ele tentou mandar Urias descansar. No entanto, Urias não quis descansar. Segundo, Davi planejou uma festa para que ele venha se embriagar e se deitasse com Betseba. Sendo assim, ele iria imaginar que aquela criança que estava em Betseba seria dele. Mas Urias não foi para casa se deitar com ela. Então ele decidiu, eu vou ter que sacrificar Urias. Então Davi ele planejou a morte de Urias. Porém, nós vemos que após Urias morrer, Davi agora se casa com Betseba, pensando assim que seus atos não seriam revelados. No entanto, o Senhor sabia o que estava ocorrendo e não era do seu agrado. Olha só, entenda uma coisa, meus irmãos. Os pecados podem estar escondidos aos olhos dos homens. Nós podemos esconder do nossos cônjuges, dos nossos líderes, do nosso pastor, seja lá quem for. Nós conseguimos esconder dos olhos humanos, mas jamais estarão escondidos aos olhos de Deus. Me prova isso. Sim, vamos para a Bíblia Sagrada. Aos Hebreus, carta aos Hebreus, capítulo de número 4, versículo de número 13. A Bíblia diz, olha só. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Olha só que interessante. Segundo o livro das Crônicas, capítulo de número 16, o versículo 9 vai nos dizer, a parte A, segundo as Crônicas dos Reis, capítulo de número 9, a parte A. Segundo as Crônicas, capítulo 16, versículo 9, a parte A, diz assim, porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra. Sabe o que é interessante? O sábio também falou algo acerca disso. O sábio escreveu Provérbios 15, versículo de número 3. O sábio disse, os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e também os bons. Davi disse, para onde eu irei?
Fugirei da sua presença. Se eu subir ao mais alto céu, ali tu estás. Se eu colocar minha cama no céu, no inferno, ali tu estás também. Deus está em todo lugar. Seus olhos estão como chama de fogo, contemplando os maus e também os bons. Nunca nós iremos conseguir ocultar o nosso pecado diante de Deus. Sabe o que é interessante? Nós vemos que agora Natan, o profeta de Deus, ele vai até Davi. Para Davi a situação estava resolvida. Porém, não imaginava que seria visitado pelo profeta Natan. Amando de quem? Amando de Deus. E o pecado encoberto foi denunciado. Nós vemos que a conta do pecado sempre chega, meus irmãos. A conta do pecado ela sempre chega. Satanás está sempre preparando uma mesa farta para nós nos assentarmos. Ele até puxa a cadeira, porém quando aceitamos o seu banquete, quando nós nos fartamos, em seguida a conta chega. Então ele se retira e temos que pagar a conta sozinhos. E o preço muitas das vezes é caro, mas temos que pagar. Da mesma forma que o profeta Natan visitou a Davi, naquele dia o Senhor Deus também visitou Adão e Eva lá no Éden. O pecado nunca fica encoberto. Sempre nós temos que pagar. O preço muitas vezes é alto. Então cabe a nós vigiarmos. Então nós vemos que o profeta Natan, ele visita Davi e ali o pecado deste é descoberto, é revelado. Olha só que interessante. O Dr. Goldman, citado por McNair, ensina: Deus não faz acepção de pessoas. Os reis não podem pecar e fugir às consequências mais do que quaisquer outras pessoas. Pode estar acima das leis humanas, mas não das leis divinas. Então, não importa a posição, seja eclesiástica, seja governante, independente da posição do homem, seja rei, seja presidente, seja pastor, seja qual for, ninguém está isento das leis de Deus. A pessoa às vezes consegue ficar isenta das leis humanas, como fórum privilegiado. A pessoa às vezes é um presidente e ali não paga o preço devido, mas a lei de Deus ninguém fica isento. Então nós vemos que o tópico 1, eu ensinei que a desobediência ao Senhor conduziu Davi a um estado de completo esvaziamento espiritual e profunda angústia. Vamos lá então, tópico de número 2, Revista Escola Bíblica Dominical, Editora Betel. Lição de número 6. Estamos falando sobre a lição de número 6, que tem como título... Lição de número 6, um chamado ao arrependimento. Vamos agora ao tópico de número 2. Olha só. O caminho do arrependimento. Nesta conversa, Natan revela os grandes feitos realizados pelo Senhor Davi. No entanto, Davi se esqueceu de tudo isso ao ceder à concupiscência da carne. O profeta afirma que aquilo que tinha feito em oculto seria exposto com a luz do sol perante Israel. Sabe o que é interessante, meus amados irmãos? Nós não somos diferentes de Davi. Da mesma forma que ele se esqueceu dos grandes feitos do Senhor em prol da sua vida, nós também, muitas das vezes, nos esquecemos da mesma forma que Davi se esqueceu. Nos tornamos ingratos, viramos as costas àquele que sempre nos abençoou e pecamos contra ele. Porém, vemos que o rei Davi se arrepende dos seus atos pecaminosos. É isso que Deus espera de nós, arrependimento. Então nós vemos que da mesma forma que Davi, ele se esqueceu de tudo quanto Deus havia feito na sua vida. Ele foi ingrato ao pecar contra Deus. Nós também não somos diferentes. Muitas das vezes nós nos tornamos ingratos. Por quê? Porque nós viramos as costas para Deus e pecamos contra Ele. Deus faz tanta coisa boa em nossas vidas e nós às vezes viramos as costas. Se esquecemos dos grandes feitos e pecamos contra Deus. Da mesma forma que Davi fez. Mas nós vemos que Davi ele se arrependeu. E é isso que Deus espera de nós. Um arrependimento. Olha só. Nós vemos que Davi ele reconhece e confessa o seu
pecado. Davi declara, no Salmo 51, versículo 13, porque eu conheço as minhas transgressões. Ele reconhece que errou, ele reconhece os seus pecados. Ele diz no versículo 13, Salmo 51, 13, porque eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Ou seja, Davi carregava o peso de seus pecados na sua consciência. Qual o peso? Peso do adultério, peso da morte de Urias. Isso estava sempre na sua cabeça. O pecado estava sempre diante dele. Olha, você adulterou, você matou Urias. Olha só, imagina só a situação de Davi. Era algo que ele não podia conviver continuamente. Era algo que ele não conseguia conviver continuamente, mas ele tinha que conviver, pois estava em suas lembranças, oprimindo o seu espírito. Ou seja, o pecado nos faz sentir mal. E enquanto nós não o confessamos, nós levamos o seu peso em nossa consciência. Muitas das vezes nos sentimos deprimidos, depressivos, tristes, perdemos o sono, não sentimos mais a paz do Senhor em nossas vidas. Não conseguimos mais ter o sono do justo. Vivemos aí muitas das vezes atribulados, angustiados, depressivos, tristes. Por quê? Por causa do peso do pecado. O pecado está sempre diante de nós. E nós ficamos ali pensando, nossa, eu errei, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Porém, nós precisamos confessar nossos pecados, liberar aquilo que nos oprime, para que nós, a liberar aquilo que nos oprime, que nos tira a paz, e então receber o perdão de Deus para voltarmos a viver em paz. Entenda uma coisa, a paz que nós precisamos, somente Deus pode dar. E Ele só vai dar quando nós liberarmos ali, reconhecermos que pecamos. Então, quando nós reconhecer o pecado, então o pecado vai ser liberado de nós. Então vai vir a paz de Deus. Enquanto nós não confessarmos, nós não se arrependermos, não liberarmos o pecado de nós, não tirarmos ele de nós, sempre vamos viver sem paz, tristes, cabisbaixos, depressivos, deprimidos, sem conseguir dormir, sem conseguir repousar a cabeça. Mas quando nós confessarmos, então aí vem a paz de Deus, que tira o pecado, e ali nós sentimos melhores. Pois bem, vamos lá. Davi tinha sensibilidade, a ponto de reconhecer o seu pecado. Será que nós temos sensibilidade de reconhecer o nosso pecado? Essa ação deixa óbvio o arrependimento, pois exige o reconhecimento da falha. Ninguém irá se arrepender se não reconhecer que errou. Não tem como me arrepender sem eu reconhecer que eu errei. Olha só que interessante. Precisamos ter a sensibilidade de reconhecer nossos pecados e então se arrepender. É bem verdade que quando a pessoa não tem essa sensibilidade, não se sente contristada, é porque o Espírito Santo já está longe dessa pessoa. A pessoa já se conformou com o pecado, já se tornou como um bicho de estimação. Quando a pessoa não se sente contristada pelo pecado que cometeu, é porque a pessoa já não tem mais a presença do Espírito Santo em sua vida. A pessoa já se acostumou com o pecado, já se tornou um bichinho de estimação, ao qual ela alimenta todos os dias. Olha só, atualmente, meus irmãos, a ausência de sensibilidade tem sido uma constante. As pessoas têm se acostumado a viver em pecado, ainda que dentro da igreja. Muito se busca a Deus, ao Deus da prosperidade, mas pouco Deus que conduz ao arrependimento. Este caminho é muito perigoso. É perigoso viver uma vida cristã com pecados escondidos. E quantos hoje em dia que têm escondido seus pecados, como ele se levantasse o tapete e jogasse sujeira para baixo, pensando que ninguém iria ver. Mas um dia a conta chega. Muitos têm buscado o Deus da prosperidade e deixado o Deus da justiça de lado. Esse caminho é muito perigoso. Nós precisamos seguir ao caminho do arrependimento. O verdadeiro evangelho leva ao arrependimento. A confissão é o pedido de perdão de Davi. Davi ele confessa o seu pecado, mas também ele pede perdão a Deus. Porque não adianta nós ali reconhecermos o pecado e não buscarmos o perdão de Deus. A confissão
e pedido de perdão. Davi não só reconhece o seu pecado, mas também o confessa. Quantos hoje em dia que têm reconhecido o seu pecado? Eu reconheço que errei, que pequei, mas eu não consigo confessar. Nós precisamos, além de reconhecer, também confessá-lo. Olha só o versículo 4, Salmo 51, versículo 4. Davi diz: contra ti, Deus, eu somente pequei. Contra ti somente pequei. E fiz o que os teus olhos parecem mal. Ou seja, ele reconhece e ele confessa o seu pecado. Ele chega diante de Deus e diz: Deus, contra ti somente pequei. E fiz que aos teus olhos parece mal. Nós vemos que Shedd, ele explica: os pecados não confessados afastam o crente de Deus, da mesma forma que o pecado prazeroso mantém um não cristão longe do Senhor, que poderia o libertar. Então, meus irmãos, os pecados não confessados sempre vão nos afastar de Deus. Nós precisamos confessar. Não devemos apenas reconhecer que erramos, mas sim também nos arrepender. Deus pode nos perdoar. Sabia disso? Deus pode me perdoar. Deus pode te perdoar. Deus pode nos perdoar. Olha só interessante. O sábio escreveu Provérbios capítulo de número 28, o versículo 13 diz: olha só, o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que confessa e deixas alcança misericórdia. Enquanto eu encobertar o meu pecado, eu nunca vou prosperar, mas aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Mas tem que confessar, e além de confessar, tem que deixar, e vou alcançar misericórdia. Então a misericórdia do Senhor está condicionada em eu deixar o pecado, porque não adianta eu confessar e não deixar. Eu preciso confessar e deixar, então eu alcançarei misericórdia. Olha só que interessante. Atos capítulo de número 3, versículo 19, a Bíblia diz, Atos 3, 19, arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. O texto que eu gosto muito, meus irmãos, é a primeira epístola de João. 1 João capítulo 1, versículo 9, João disse, olha só, se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e também nos purificar de toda injustiça. Olha só que versículo maravilhoso. Se nós confessarmos nossos pecados, Ele é fiel. Quem? Deus. Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. E além de perdoar, Ele também purifica de toda injustiça. O nosso arrependimento precisa ser seguido de frutos. Não há arrependimento sem fruto. O nosso arrependimento precisa ser seguido de frutos de arrependimento. Não existe arrependimento sem frutos. Precisamos sentir o que Deus sentiu quando nos viu pecando. Olha só que interessante. Isso aqui é uma pérola para nós. Nós precisamos sentir o que Deus sentiu quando nos viu pecando. Aí sim, é um fruto de arrependimento. O perdão não aniquila as consequências. Atenção! Mesmo sendo perdoado, sofreremos as consequências dos nossos pecados. É difícil isso, né? Mas é um fato. Mesmo sendo perdoado, nós sofreremos as consequências do pecado. Por quê? Porque é a lei da semeadura. Paulo escreveu aos da Galácia. Paulo escreveu aos Gálatas, capítulo de número 6, versículo 7. Não erreis. Olha só o conselho de Paulo. Paulo começa dizendo, não erreis. Deus não se deixa escarnecer. Porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne ceifará a corrupção. Mas o que semeia no Espírito, o Espírito ceifará a vida eterna. Então é a lei da semeadura. Tudo aquilo que plantamos, nós colhemos. Mas Paulo diz, não erreis. Mas se nós erramos, nós temos que colher a consequência do nosso erro. Mas Deus é justo. Deus perdoa. Deus é amor. Mas Deus também é justiça. Olha só o salmista. Salmo de número 116, versículo de número 5. O salmista foi bem claro acerca disso. Ele diz, Salmo de número 116, versículo 5. O salmista diz, piedoso é o Senhor, é justo. O nosso Deus tem misericórdia. Então Deus é piedoso, mas Deus também é justo. Deus perdoa, mas nós temos que pagar pelas consequências do pecado.
É bom ser perdoado, isso é maravilhoso. Deus pode nos perdoar, mas as consequências nós temos que pagar. Davi pagou pelas consequências do pecado. Vamos ver agora? Deus exerceu o seu juízo sobre a vida de Davi. Nós vemos que o filho de Davi, em decorrência do adultério, morreu. Nós vemos que também o mal veio sobre a família de Davi. E também as concubinas de Davi foram publicamente envergonhadas. Nós vemos que outras consequências foi qual? Nós vemos que Absalão, filho de Davi, salvo engano, ele tentou ali tomou o reino de Davi. Nós vemos que o filho de Davi, ele se deita com a sua própria filha Tamar. Olha só que algo maravilhoso, que algo terrível. O próprio filho de Davi, ele vai se deitar com a sua própria irmã. Tudo isso é o que? Consequência do pecado de Davi. A criança morreu, Deus feriu a criança. O mal veio sobre sua família, seu filho tomou o seu reinado, o seu outro filho deitou com a sua própria irmã, as suas concubinas foram publicamente envergonhadas. Tudo isso foi consequências do pecado de Davi. Davi colheu tudo aquilo que plantou, mas ele foi perdoado. 2 pontos devem ser observados. Primeiro, o perdão de Deus libera o nosso acesso a Ele. Então, quando nós pecamos e quando nós confessamos, Deus ele perdoa. Quando nós pecamos, confessamos, deixando, Deus perdoa. Então nós temos novamente acesso a Ele. O perdão de Deus libera o nosso acesso a Ele novamente. Mas mesmo sendo perdoado, sofreremos as consequências dos nossos pecados. Então no tópico 2, eu ensinei que Davi se arrependeu dos seus pecados e pediu perdão a Deus. No entanto, embora tenha sido perdoado pelo Senhor, sofreu as consequências do pecado. Então, meus irmãos, cabe a nós vigiar. É por isso que Cristo disse, vigiai e orai, para que nós não venhamos a cair e então pagar as consequências do pecado. Paulo foi bem claro, não erreis. Eu não devo errar. Você não deve errar. Nós não podemos errar para que nós não venhamos pagar pelo preço. Porque às vezes é caro, é doído e temos que pagar. Mas Deus perdoa. Deus é amor, mas também é justiça. Vamos lá, para concluir. Tópico de número 3. Vamos ver agora os pedidos de Davi. Os pedidos do salmista. O pecado não trouxe apenas consequências externas a Davi, mas também internas. A sua intimidade com Deus foi afetada. A sua alma foi tomada por uma angústia. Então o pecado, meus irmãos, ele não traz consequências apenas externas. Sabe quais são as piores? São as internas. É quando nós perdemos a intimidade com Deus, quando nós nos sentimos angustiados. Isso é muito pior do que as consequências externas. O pior é aquilo que sentimos por dentro. É o que Davi sentiu. Davi sentiu a sua alma tomada por uma angústia. Ele sentiu que a sua intimidade ela foi afetada com Deus. Nós vemos que quando Davi sente isso, logo ele busca ali conhecer a sabedoria. Tópico 3.1. Davi buscou conhecer a sabedoria. Após reconhecer o seu erro, Davi expressa seu anseio por ter seu coração cheio de sabedoria. Para que sabedoria? Para que ele não viesse mais a errar. A Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Se eu temo a Deus, é porque eu sou sábio. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O homem que é sábio é o homem que teme a Deus. É por isso que Davi buscou sabedoria em Deus. Salmo de número 51, versículo de número 6. Olha só o que Davi disse. Salmo 51, versículo de número 6. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Davi pede sabedoria a Deus para que não venhesse mais a errar. A Bíblia diz que se nós pedirmos sabedoria a Deus, Deus ele pode dar sabedoria a nós. Nós precisamos pedir sabedoria a Deus da mesma forma que Davi assim pediu. Para quê? Para que nós não venhamos mais pecar, a errar. Pois o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Nós precisamos pedir sabedoria do alto para que nós venhamos acertar em nossas escolhas. Davi pedindo sabedoria, ele estava dizendo o seguinte: Deus, eu preciso ser sábio, para que quando eu venha ser tentado novamente, eu venha ter sabedoria para acertar na minha escolha. Eu errei, mas eu quero ser sábio a partir de agora, para não errar mais em minhas escolhas. Nós precisamos de sabedoria do Senhor. Nós vemos que, ao contrário do rei Davi, José, ele vigiou. Nós vemos que há um contraste entre a história de Davi e a história de José. Davi
ele cedeu ao pecado, cumpriu a concupiscência da carne. Mas nós vemos que José foi diferente. Ele conseguiu fugir da aparência do mal. Ao contrário do rei Davi, José, ele fugiu, ele vigiou. Quem teme ao Senhor foge do pecado quando ele bate a porta. Olha só que texto maravilhoso. Jó, ele vai dizer algo acerca disso. Olha só, Jó capítulo de número 28, versículo 28. A Bíblia diz: mas disse ao homem, eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e apartar-se do mal é inteligência. O homem que é inteligente, ele se aparta do mal. José foi um homem inteligente, ele fugiu daquela mulher, da esposa ali, daquele homem ao qual ele estava em sua casa. Nós vemos que a esposa de Potifar tentou seduzir José, mas José, como um homem sábio, inteligente, ele se apartou daquele mal, daquela tentação. Paulo disse algo maravilhoso. Olha só, Paulo escreveu na sua primeira epístola aos Tessalonicenses. Paulo escreveu em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 22. Abstende-vos de toda aparência do mal, ou seja, fuja da aparência do mal, esteja longe da aparência do mal, evite a aparência do mal, fuja da aparência do mal. José fugiu, mas Davi não, Davi foi ao encontro da aparência do mal. Cabe a mim e a você que está me assistindo ou que irá assistir, a nós fugirmos da aparência do mal. E nós vemos que Davi agora ele vai fazer um pedido a Deus. Qual o pedido? Deus, purifica-me com isopo. Davi pede ao Senhor que o purifique com o isopo. Versículo 7 do Salmo 51. Davi queria ter a certeza de estar completamente purificado. Nós precisamos ter a certeza de estar completamente purificado. E quando que é que nós sentimos essa certeza? É quando nós começamos a dar frutos de arrependimento. É quando nós somos tentados, mas nós mudamos de opinião. Eu fui tentado ontem, eu errei ontem, mas hoje eu vou ser tentado novamente. Mas da mesma forma que eu fui tentado, eu vou acertar na minha escolha. Eu vou dizer não para o pecado. E isso é o que? Fruto de arrependimento. É assim que nós reconhecemos que estamos completamente purificados. Davi pede, Senhor, purifica-me com isopo, para que eu venha ter certeza de que eu estou completamente purificado. Nós vemos que o isopo é um arbusto aromático, com cachos de flores amareladas, que crescia nas fendas da rocha. Ele era usado na cerimônia de purificação. Para concluirmos, tópico 3.3, a alegria da tua salvação. Agora Davi vai fazer o seguinte pedido: Senhor, dá-me novamente a alegria da tua salvação. Há duas expressões fundamentais no versículo de número 12. Alegria e salvação. Ele diz, torna a dar-me a alegria da tua salvação. Duas lições nós podemos extrair desse versículo 12. Primeiro, o caminho da santidade conduz as pessoas à alegria da salvação. E segundo, o caminho do pecado conduz à tristeza e à morte. Então nós vemos que quando Davi peca, ele confessa, ele deixa, ele alcança a misericórdia. E agora ele volta a pedir ao Senhor, dá-me novamente a alegria da sua salvação. Por quê? Porque quando nós erramos, quando nós pecamos contra Deus, quando nós transgredimos a sua lei, nós perdemos a alegria da salvação. Quantos que já perderam a alegria da sua salvação? Mas quando nós reconhecemos, nós confessamos, nós deixamos, nós alcançamos a misericórdia. Então Deus novamente ele pode nos dar a alegria da salvação. Então o caminho da salvação, ele conduz as pessoas à alegria e à salvação. Nós precisamos reconhecer o pecado, deixar o pecado, alcançar a misericórdia para que nós venhamos sentir alegria novamente. Deus ele quer te alegrar, dar a alegria da salvação. E segundo, o caminho do pecado conduz à tristeza e à morte. Quantos que estão vivendo em pecado hoje em dia e estão em meio a um sentimento terrível que é a tristeza? Não sente mais a alegria da salvação, só sente a tristeza na alma, a alma batida, angustiada. Mas Deus ele quer dar-nos novamente a alegria da salvação. Mas temos que confessar, reconhecer, deixar para que venhamos alcançar a misericórdia.
Então, tópico 3, o que foi que eu ensinei? No Salmo 51, Davi fez pedidos a Deus. Quais são os pedidos? Reconhecer a sabedoria, conhecer a sabedoria, ele pede sabedoria a Deus, ser purificado com esopo e também tornar a ter a alegria da salvação. Pois bem, vamos lá, nossa conclusão. O Salmo 51 é um salmo muito importante. O Salmo 51 é um importante auxílio na conscientização da realidade. Olha só, da nossa natureza pecaminosa, da relevância do arrependimento e da busca por restauração. Vamos lá novamente, conclusão. Salmo 51 é muito importante. É um importante auxílio na conscientização da realidade, da nossa natureza pecaminosa, da importância do arrependimento e da busca por restauração. Então, no Salmo 51, nós encontramos o que? Ali, a natureza pecaminosa, a importância do arrependimento e a busca por restauração. Essa foi a lição do número 6 da nossa revista Editora Betel. Eu espero que Deus tenha falado contigo. O propósito dessa lição é o quê? Foi para que nós venhamos a reconhecer o nosso pecado, não apenas reconhecer, mas confessar, deixar e alcançar a misericórdia. Deus não te criou, Deus não me criou, Deus não nos criou para que nós venhamos viver uma vida de pecado, não. Nós pecamos sim, nós somos falhos, mas nós temos que reconhecer e deixar para que nós venhamos alcançar a misericórdia. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Foi muito bom estar com você. Um abraço e a paz do nosso Senhor